Bom dia, pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos iniciar um estudo novo, tá? Que será Geografia das Religiões, tá? Então, nessa situação de aprendizagem, nós vamos estudar, então, o contexto das religiões, correto? Então, gente, antes de nós iniciarmos aí a parte da apostila, nós vamos ter que definir bem esse conceito aí que muitas das vezes é confundido com igreja, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes quando a gente pergunta assim, qual que é a sua religião, a pessoa vem e fala a igreja que ela frequenta, né? Vou dar um exemplo para vocês assim, perguntando para mim, Éder, qual a sua religião? Então, ao invés de eu falar a minha religião, eu falaria, sou católico, né? Então, o que acontece? Quando eu dou essa resposta, eu estou dizendo para a pessoa a igreja que eu frequento e não a minha religião, né? Porque, então, a religião em si, gente, ela nada mais é do que a crença em algo, né? Ou seja, é no que nós acreditamos. Então, no meu caso, e creio que no caso de vocês, nós somos cristãos, né? Por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo, correto? Então, nós somos cristãos. Porém, gente, dentro do cristianismo, né, quando a gente for estudar essas religiões divididas, nós vamos perceber que dentro do cristianismo nós temos três grupos diferentes. Nós temos os cristãos católicos, nós temos os cristãos protestantes, nós temos os cristãos ortodoxos, tá? Então o que acontece? Dentro dessas denominações, né, todos acreditam em Jesus Cristo, porém, cada grupo então frequenta uma igreja diferente, tá? Então, cristão católico, aí vai ser aquele cristão que acredita em Jesus Cristo e frequenta as igrejas católicas, né? Cristãos protestantes vão ser as pessoas que creem em Jesus Cristo e frequentam as igrejas evangélicas, né, que nós chamamos aqui no Brasil, tá? E os cristãos ortodoxos são pessoas que acreditam em Jesus Cristo, porém que geralmente elas estão localizadas na parte leste da Europa, certo? Não tem vinculação com o Vaticano da Igreja Católica, tá? Então, gente, só para vocês terem uma noção dessa ideia em si, quando a gente trabalha com a questão da nossa religião, né, que é a religião cristã. Já temos essas definições, tá? Então, gente, o conteúdo da terceira série do ensino médio, ela vai abordar para vocês, então, as cinco principais religiões, tá? E como que a gente vai dizer que são as principais, né? Nós vamos utilizar o critério do número de fiéis, né? O número de seguidores, tá? Então, são as cinco maiores religiões do mundo, certo? Então, antes de nós vermos como cada uma surgiu, suas características e tudo mais, a gente vai iniciar esse assunto, então, através da apostila de vocês, tá? Então, nós vamos ter uma leitura e interpretação de imagem e texto, correto? Nós vamos ter aqui, então, pessoal, 5 imagens, tá? E 5 textos. Obviamente, pessoal, esses textos aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, eles não vão ter relação com a imagem, né? Por quê? Porque o exercício é que vocês localizem qual texto corresponda à imagem, tá? Então, nessa primeira imagem aqui, gente, na letra A, nós vamos ter os Brahmanes, tá? Brahmane, pessoal, em si, é um grupo de pessoas que pratica a religião do hinduísmo, certo? Na imagem B, pessoal, nós vamos ter o Muro das Lamentações, tá? Que são as pessoas que praticam, né, que seguem a religião do judaísmo, tá? Na letra C, pessoal, nós vamos ter a Cúpula de Rocha, tá? Que vão ser um templo que vai ser então onde as pessoas praticam o islamismo, certo? A letra D, pessoal, nós vamos ter um templo budista, tá? Que, como o próprio nome está dizendo para vocês, aí são as pessoas que praticam a religião budista, né? O budismo, correto? E por fim, na letra E, nós vamos ter a Basílica de São Pedro, tá? Que é uma igreja, né, católica, tá? Simbolizando aí o cristianismo, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter, certo? Os textos, né, que vão fazer alusão a alguma religião. E aí compete a vocês, né, através da leitura e da análise das imagens, escrever, né, e saber qual corresponde a cada uma delas, tá? Por quê? Porque o exercício aqui em cima ele diz o seguinte, ó: observe as imagens a seguir, converse com seus colegas para poder localizar. Então, quer dizer,
vocês vão ter que saber se a imagem 1 corresponde à figura B, se o texto 2 corresponde à figura C e assim por diante, tá? Então compete a vocês, certo? Então, gente, aprofundando mais nesse contexto, né? Agora eu vou entrar na ideia então de igrejas, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com esse contexto de religião, por exemplo, se vocês perguntassem, professor, qual que é a sua religião? Se eu respondesse para vocês católica, eu estaria dizendo para vocês a igreja que eu frequento, né? Então a gente precisa ter essa diferenciação entre igreja e religião, tá? Então só lembrando, a religião ela vai estar associada à nossa crença, né? Ao que nós acreditamos, correto? Então, o objetivo dessa situação é que nós compreendamos então cada uma das 5, né, religiões de uma maneira diferente em que nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? Que essa é a aula em si, a gente vai introduzir o assunto, beleza? Feito a leitura, pessoal, dos textos e associando cada um, né? Aí vocês vão ter então uma segunda etapa, tá? Que essa segunda etapa ela vai estar relacionada então a características de algumas delas, né? Por quê? Alguns desses contextos vocês estudam também em história, né? Por exemplo, a nossa religião, a religião cristã, né? Nós somos monoteístas, né? Por que nós somos monoteístas? Porque nós cremos, né? Nós temos a crença em um único Deus, mono, apenas um, né? E algumas dessas religiões, pessoal, elas são politeístas, né? Por que politeístas? Porque acreditam em vários deuses, né? Por exemplo, Deus da lua, Deus da chuva, Deus do vento e assim por di... Desculpa. E assim por diante, tá? Então o que vai acontecer? Nós vamos ter essas diferenciações, tá? Então, gente, dentro disso daí vocês vão pesquisar para mim essas perguntinhas aí, letra A e letra B, tá? E aí, gente, como tarefa para vocês, vocês terão que pesquisar para mim as 5 principais religiões e descrever no caderno de vocês as características de cada uma delas, tá? Então vocês vão pesquisar sobre o cristianismo, vocês irão pesquisar sobre o judaísmo, vocês irão pesquisar sobre o islamismo, vocês irão pesquisar sobre o hinduísmo e vocês irão pesquisar sobre o budismo, tá? Que são as 5 principais religiões. E vão escrever para mim sobre elas, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo para depois na semana que vem nós aprofundarmos então e detalharmos em si as características de cada uma das 5 principais religiões, beleza? Então, um abraço a todos, pessoal, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Se Deus quiser, logo logo estaremos juntos novamente, tá? Um beijo a todos, tchau, tchau.